Meus queridos, paz de Cristo. Olha só, nós vamos entrar numa nova série de sermões durante essa quaresma. Já estava preparada aí desde o ano passado, quando a gente planejou o nosso calendário 2024. E se eu fosse você, eu dava uma olhadinha nesse calendário. Está cheio de propostas, está cheio de séries de sermões, para você encher o seu coração já de expectativa. Porque assim, a gente nem tem escola dominical aqui nessa igreja ainda. Em breve a gente tem que ver como que a gente fará nossos momentos de ensino, né? Mas eu queria que você entendesse que tudo que a gente faz aqui é discipulado, tudo que a gente faz aqui é ensino. A gente ensina com a vida, a gente ensina mais do que só no racional. A gente pensa que o ser humano é integral, então a gente aprende com os gestos, a gente aprende com as liturgias, com os cheiros, com as imagens em volta, né, dessa igreja linda, essas artes maravilhosas aqui. Então aproveita cada momento para aprender com o Senhor, tá? E aprenda durante a semana, né, nessas reflexões que são feitas em cima dos textos do calendário litúrgico. Usa isso, gente, para a glória de Deus. E nessa quaresma, nós vamos ter alguns domingos onde vamos meditar sobre disciplinas espirituais. Eu disse aqui, se você não ouviu o sermão da quarta-feira de cinzas, volta lá no Spotify e dá uma ouvida, ou no YouTube, procura lá, ouça, meu irmão. Nós comentamos que existem disciplinas espirituais que nos ajudam, são janelas para acessar a nossa alma, que nos ajudam a afligir, a afetar um coração que está desviado de Deus. Muitas vezes a gente acha que o problema do nosso pecado tem a ver com o pecado diretamente. Aí você resolveu ele, acha que está tudo bem e volta lá para a sua festança, volta lá para aquilo que te dá um certo alívio do dia, sei lá, alguma coisa que nem é pecado, talvez o seu joguinho, talvez a sua Netflix, talvez a sua cerveja, talvez alguma outra coisa que você faça, agora eu estou na hora de relaxar. Mas esse é um tempo em que Deus está dizendo para nós: limpai o vosso coração. Porque quando você pede perdão pelo seu pecado, você costuma deixar lá, mas você se esquece que o seu pecado tem raízes fincadas em várias áreas da sua vida que precisam ser desenraizadas. E algumas disciplinas espirituais nos ajudam a realmente desenraizar o pecado das nossas almas, o pecado das nossas vidas. Deus quer fazer isso em nossos corações. E o caminho que a igreja de Cristo nos oferece é o caminho das disciplinas espirituais, tá? Caminhos que afetam realmente os nossos corações e nos ajudam a encarar de frente os nossos ídolos que estão ali enraizados e nos atrapalhando. Por isso que tem gente que faz jejum aí de redes sociais. Não é bem um jejum, né? É um tipo de abstinência. As pessoas se abstêm aí de redes sociais, de entretenimento, né? Eu, quando chega a quaresma, é automático. Eu não sei que outras coisas que eu vou colocar, mas necessariamente eu vou colocar ali alguns entretenimentos que mais me tomam no meu dia, né? Os videozinhos de YouTube, os shorts, né? Os reels do Instagram, que são aquelas coisas que tomam a gente vai passando e passando, e vai um atrás do outro, e a gente fica, cara, é sério que tem 2 horas que eu tô aqui? Não é verdade? É assim, meu irmão. Então, essas coisas nos tomam. E a gente começa a pensar, o pecado é uma questão de amor. E aí você começa a observar quantos amores existem dentro do seu coração que não são por Deus. E aí você quer lá vencer seu pecado. Fala, nossa, como eu sou fracassado, eu tento vencer e não consigo. Irmão, você tenta vencer e não consegue porque você está lidando com o pecado ali direto, achando que você está espantando as moscas, mas Deus está te convidando a tirar o lixo, que aí não tem mosca mais para você espantar. Tá entendendo? Enfim, volta lá no sermão de cinzas que você vai ver tudo isso lá. Por isso a gente está decidindo aqui nessa igreja fazer uma série de sermões a respeito de disciplinas espirituais. Ou seja, nós vamos lidar, nós vamos
praticar hábitos de esperança. Hábitos que tiram o nosso olhar desse mundo, que nos desenraizam desse mundo que está se esvaindo e focam os nossos olhos e o nosso coração no reino de Deus. Na linguagem de Mateus, reino dos céus, ou seja, o reino que procede dos céus. Aquilo que está agora se instaurando nessa terra. Como diz a palavra, novos céus e nova terra. Essa é a esperança cristã. E já começando aqui, eu queria dizer que jejum tem tudo a ver com esperança. Pô, Jaime, jejum tem a ver com esperança, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu não tenho nesse negócio de jejum, é esperança. Só jejua quem tem esperança. É interessante que Isaías 22, 13, você tem uma Jerusalém numa situação assim, lamentável, em que o povo está buscando por uma provisão e eles baseiam as suas provisões nas suas próprias forças, né? E na força do seu próprio braço. E no coração eles dizem assim, cara, não dá, não tem mais esperança. A gente vai ser destruído mesmo e tal. Vamos fazer o seguinte, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quem já ouviu essa frase? A gente escuta ela numa outra filosofia que surgiu ao longo da história, né? A filosofia do Carpe Diem. Ou seja, aproveite o dia, porque não tem esperança para amanhã. E se não tem esperança para amanhã, cara, usa o máximo das suas forças para você aproveitar todos os prazeres possíveis e vivenciá-los, porque o amanhã não existe. É interessante, eu amo aquela música do Renato Russo, mas ele baseia o lance do amor numa perspectiva um pouco diferente, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas o cristão, ele trabalha com o lance da esperança. Ele ama as pessoas exatamente porque existe um amanhã. E eu cuido das pessoas porque existe um amanhã. Quando eu acho que não existe um amanhã, eu mais aproveito das pessoas do que tudo, né? Ô irmão, não vai ter um amanhã. Vamos aproveitar, vamos por um minuto. É engraçado isso, que a linguagem é essa, né? Vamos por um minuto entender, pensar que nós somos só dois corpos com desejos. E vamos nos deleitar em nossos desejos. Pô, não existe amanhã. Eu quero aproveitar o máximo dos prazeres que eu posso aproveitar, porque a minha esperança é que eu tenha de alguma forma aproveitado alguma coisa que deu prazer à minha mente. Não é verdade? E aí você vai atrás da droga para poder dar uma amenizada naquela sensação de angústia. Você vai atrás de tantas coisas que te prendem, e são ídolos que prendem a sua vida, né? E todo tipo de prazer você se apega a eles. Mas o jejum, meu irmão, ele é praticado só por quem tem esperança de vida eterna. O povo de Deus sempre foi o povo da esperança. Quem não tem esperança precisa compensar essa vida desgraçada com prazeres, com prazer da comilança, da bebedeira, do sexo, das drogas, dos entretenimentos. Sabe quando você está assim no final de um dia que você fala, não, velho, não aproveitei nada hoje, só trabalhei. Como assim? O cristão entende que o trabalho foi algo feito para a glória de Deus, né? E ele glorificou a Deus naquele dia. Ele não precisa compensar aquele dia, porque ele está plantando sementes que vão ser colhidas, sementes de vida eterna. Está dando para entender? Então assim, quem não tem esperança precisa de alguma forma compensar mesmo essa vida angustiosa, né? Em contrapartida, o jejum do povo de Deus sempre partiu do pressuposto de que a verdadeira satisfação está em glorificar a Deus, porque esse mundo tal qual ele é está passando. E o povo de Deus não é esse povo simplesmente que começou ali em Jesus, depois do Pentecostes. Eu estou falando do povo de Deus lá desde Adão, sabendo qual era o propósito original da criação. Depois Abraão, Deus chamando ele para iniciar um povo através do qual as nações seriam abençoadas.
Depois o povo de Israel com seus profetas dizendo: olha, eis que faço novos céus e nova terra. Confiem que eu vou criar um novo mundo em que habita a justiça, em que justiça e paz vão se beijar. Confiem nesse novo mundo. E então o povo de Israel se parava para poder jejuar. Para quê? Para poder se alinhar com o reino de Deus. Você jejua então, para se alinhar com esse reino. Como? Através do arrependimento, da intimidade com Deus. O povo não só jejuava para se arrepender, o povo jejuava para criar mais intimidade com Deus, para se afastar desse mundo que se esvai e se aproximar da graça e do poder sobrenatural de Deus. Consagração, eles jejuavam para se consagrar ao serviço ministerial, quando tinha algo para fazer, aqueles missionários que iam ser enviados para servir em Antioquia e de lá para outros lugares, eles pararam e começaram a jejuar para se consagrar ao serviço de Deus, para interceder, para orar. Ou seja, só jejua quem entende que existe um novo mundo sendo produzido por Deus. E que você jejuando, participando dessa lógica, está plantando sementes que vão germinar numa nova criação. Está dando para entender? Por isso que só jejua quem tem esperança. Por isso nós demos esse título, Jejuando com esperança. Jejum é a disciplina espiritual do povo de Deus desde sempre. Talvez uma das principais disciplinas. E quando a gente fala de disciplina espiritual, a gente está falando de hábitos, tá? Hábitos que precisam ser cultivados. Por isso que a gente chama de disciplina. Nós precisamos nos disciplinar. É uma forma de disciplinar um coração que está acostumado a sempre satisfazer as próprias vontades. E aí quando você dá, mesmo coisas que não são pecado, tá? Você dá tudo o que a sua alma deseja. Ai, tô tão afim de um chocolate. Aí você vai lá e compra. Eu posso. Eu lembro que eu não podia comprar quando eu era criança. Minha mãe falava que era supérfluo. Aí não comprava. Eu não sabia o significado da palavra supérfluo, mas eu sabia o que era supérfluo. Chocolate, biscoito recheado, Coca-Cola, outras coisas a gente chamava de supérfluo. Ô mãe, isso aqui é supérfluo? É, filho, é supérfluo. No fundo, supérfluo era o que era caro e que não era necessário em casa. Aí eu fui aprendendo. Quando eu cresci e comecei a trabalhar, ganhar um salário mínimo, um adolescente de 15 anos e 7 meses, trabalhando pelo Cezan, lá na Seven Boys, do lado do supermercado EPA. Rapaz, eu entrei no supermercado e descobri que eu podia comprar um monte de coisa supérflua. Rapaz, todo dia eu ia lá comprar um biscoito recheado e uma Coca-Cola. Nossa, que coisa deliciosa. Mas quando a gente está acostumado a dar para nossa alma tudo aquilo que ela quer, quando vier a vontade de pecar, os músculos do seu hábito já estão acostumados a fazer, a ceder para as suas vontades. E é por isso que o povo de Deus, ao longo da história, sempre jejuou, para aprender a disciplinar o coração. Tá entendendo? Jejum sempre foi uma disciplina espiritual do povo de Deus. Deus mandava o povo jejuar. Falou, jejuem, se preparem, porque amanhã eu vou fazer uma coisa aqui. Aí mandava lá o Josué preparar o povo. Falou, todo mundo vai jejuar. Vocês vão jejuar de um monte de coisa boa, que não é pecado. Tá? Jejuar é sempre sobre coisas normais da vida. Tá? Teve uma vez que Josué falou isso, ninguém vai transar, tá bom? Ninguém vai comer até amanhã e ninguém vai fazer. Aí foi selecionando as coisas lá e o povo, bom, então vamos lá. Segurava a onda, porque Deus ia fazer grandes coisas. Pô, Jaime, mas pra que isso? Todo mundo sempre fica assim, não, pra quê? Pra você aprender a lidar com esse seu ego, com essa sua vontade, com essa sua satisfação, sempre que tu deseja, tá? O povo jejuava, Deus atendia. O povo de Deus, olha a palavra seguida de sinais, aleluia. Depois o povo começa a confiar no jejum. Olha só, né, que doido. Deus ensina o povo a jejuar, o povo jejua, Deus atende, e de repente o povo começa a confiar na prática do jejum.
Deus, eu estou jejuando, o Senhor tem que atender. E aí nós entramos nessa leitura de hoje, né? Onde o povo está reclamando com Deus. Deus, nós estamos jejuando, você não está atendendo. Aí Deus vira para o povo, poxa, povo, vocês estão de sacanagem comigo. O jejum era para você se alinhar com o meu reino, que é de justiça, de paz, de alegria, para vocês voltarem a ser o povo sacerdotal que eu criei vocês para ser, para aproximar as nações de mim e as pessoas e tudo mais. E vocês estão jejuando e continuam oprimindo o pobre, deixando o faminto. Vocês estão achando que eu vou fazer alguma coisa, né? Eles tinham um jejum em detrimento do alinhamento com a justiça de Deus. Essa é a leitura de hoje, né? Um jejum que não confronta a opressão do pobre, um jejum que não alimenta o faminto, que não se converte. Gente, a fome que você sente no jejum é para você lembrar que tem gente que passa fome. É claro, não é só para isso. Mas se isso não é lembrado, você está jejuando errado. Você tem que pensar isso. Há pessoas que passam fome, não é por causa de jejum, não é porque tem que passar, porque não tem nada para comer. Se você trabalhar com morador de rua, um dia conversa com quem trabalha com morador de rua e vai entender o tanto de coisa bizarra que essa galera come, porque às vezes não tem realmente comida. E você, quando ele passa pedindo, você diz, vai gastar com droga, vou ajudar não. É claro que a ideia não é você sair e entregar, toma aí, me esquece, pelo amor de Deus. Não, é você se importar mesmo. É você tirar tempo e criar vínculo com essas pessoas e começar a amá-las. Porque essas pessoas só... Eu trabalhei no sistema lá de acolhimento institucional, depois fui para trabalhar com moradores de rua durante quase um ano. Eu só vi poucas pessoas saindo da rua. E as que saíram, acho que umas 2 ou 3 no tempo que eu fiquei lá trabalhando, foram porque tiveram vínculos com as pessoas, com os... A gente chamava de... Esqueci o nome que a gente dava. Para o civil, para a pessoa comum lá que estava passando e se importando. E geralmente era algum crente querendo ajudar. E levava para casa, ajudava a pessoa a arrumar um aluguel, ajudava a pessoa a tirar lá o benefício e saía, tá? Porque se importava com o outro. Tá entendendo? É só quando você faz isso que essas pessoas vão de alguma forma superar um pouco dessa situação. Então doe um pouco. Para de pensar em você e começa a pensar no outro. O nosso jejum precisa servir para nos lembrar disso. Jejua do seu tempo exclusivo para você e comece a dedicar um pouco às pessoas. Tá entendendo? Porque aí sim você vai fazer alguma diferença na vida das pessoas. Você não vai ter tempo para tirar alguém da rua, mas você vai ter tempo para dar para alguém que está lá. E é claro, não é só morador de rua, tem um monte de gente na sua família precisando da sua atenção, precisando do seu dinheiro, precisando da sua doação. E você precisa pensar neles. O jejum verdadeiro te faz lembrar do necessitado. É isso que Deus está falando aqui com o povo de Israel. O jejum é um instrumento de conversão da alma aos projetos de Deus. Jejum que não tira os meus olhos de mim, das minhas necessidades, e me faz olhar para a necessidade do próximo, especialmente do faminto, e que não me impede, que não me impele, né, a compartilhar com o que tem fome, não faz sentido para Deus. E é interessante, não sei se vocês prestaram atenção, quando a Mi estava lendo aqui, o versículo 4, a parte B de Isaías 58, vai dizer assim, Deus falando com o povo, né? Tal jejum como vocês fazem, não fará com que a sua voz seja ouvida no céu. Interessante. Por quê? Porque o jejum é para isso. O jejum, ele é uma extensão da oração. É uma extensão corporal daquilo que eu oro. Eu estava dizendo para o pessoal essa semana, né? O nosso corpo fala muitas vezes mais do que as nossas
do que as nossas palavras, que o verbal. A linguagem que são gestuais, né? Há linguagens que são exclusivamente gestuais, né? Depois conversa com o Queijo para poder aprender um pouco sobre isso, com o Vic. Isso aqui é o que para a nossa cultura? É um tchau, né? Às vezes não precisa nem falar tchau. Às vezes a gente fala tchau e ainda faz assim, né? Mas por quê? Porque isso é carregado de um significado, não é verdade? Ou seja, aquilo que a gente fala não precisa necessariamente ser verbal. E muitas vezes quando a gente quer falar algo que realmente faz diferença para nós e que é importante para nós, a gente junta o corpo com a palavra e fala, não é verdade? O jejum é simplesmente, nunca se esqueça disso, ele é uma extensão corporal da oração. Nesse texto aqui de Isaías 58, onde Deus vira para o povo de Israel e fala, tal jejum não fará com que a sua voz seja ouvida no céu, traz uma noção para nós, é uma pista para nós da natureza e do propósito do jejum. Para que a gente jejua? Para que a nossa voz seja ouvida por Deus no céu. Ou seja, o jejum é uma extensão da voz. É como o sinal da cruz, que também é uma extensão de uma oração que você faz, invocando a cruz de Cristo sobre você. Ou quando você está ali adorando ao Pai, no Glória Patri, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São orações que não são verbais, são orações que são corporais, né? O jejum é uma oração corporal. E ele existe para que a nossa voz, mas eu não estou falando da voz verbal, ele está falando da voz do coração, ser ouvida diante de Deus, pedindo coisas. Ele é uma extensão da oração para que a nossa voz seja ouvida no céu. Pedindo coisas que se alinham à vontade de Deus. Por exemplo, que Deus nos perdoe, mas que além de nos perdoar, que Ele nos purifique e nos transforme. Pedindo coisas pelos nossos irmãos, intercessões. Quando você está intercedendo e quer intensificar essa intercessão, você jejua por alguém que está em necessidade. Quando você quer se arrepender e largar um pecado, fala, Deus, isso aqui está um ciclo vicioso. Jejua. Começa a afligir tua alma a respeito disso. Peça a Deus para confrontar esse ídolo que está atrapalhando você, esse vício que está enraizado. Jejue. Jejum, ele é uma expressão corporal da oração. Jesus nos ensina que o Deus que vem em secreto, quando você jejua, te recompensará. Ou seja, existe recompensa. Existe um pedido e uma entrega. Existe um pedido e uma recompensa. Tem gente que fala, não, jejum não serve para pedir, jejum é só para você se santificar. Olha, Jesus está falando sobre isso, então eu diria que Jesus não está errado. Ele está falando, ao Deus que vem em secreto te recompensará. O que Deus está recompensando? Pedidos humildes diante dele, realizados em alinhamento com a sua vontade. Amém? Esses são os pedidos que ele responde quando você está jejuando. Existe um pedido e uma recompensa, mas o que nós pedimos? A palavra nos mostra todo tipo de objetivos para o jejum. Tem objetivos de arrependimento. O povo de Nínive jejuou para se arrepender. O povo de Israel também fazia isso. Jejum para ter intimidade com Deus. É legal a história de Ana, né, que ficou viúva e ficou sempre ali no templo, 80 anos lá, orando e adorando ao Senhor em jejuns. Olha que doido. Adorando ao Senhor em jejuns. Ela jejuava para adorar a Deus. Ela queria dizer, Deus, eu te amo tanto que eu desejo mais o pão da tua palavra do que o pão dessa terra. E ela jejuava direto para demonstrar o seu amor a Deus. O jejum era uma extensão do amor que ela tinha no coração pelo Senhor. E ela transformava as suas palavras
em um ato corporal de jejum. Arrependimento, intimidade, consagração, como eu disse, né? Aqueles apóstolos que foram enviados para servir lá em Antioquia, eles se sentiram chamados, compelidos para enviar Barnabé e Saulo para poder fazer missões em outros lugares. E aí eles ficaram jejuando e orando, servindo a Deus em jejuns. Olha que doido, servindo a Deus em jejum. Jejum tem vários motivos, meu irmão, na palavra de Deus. Interceder pelo outro. Nós evangélicos fazendo muito isso, né? Pô, estamos jejuando, velho, pela sua vida, porque quando os casos estão difíceis, a gente vai lá e começa a jejuar. Isso é muito importante. Por quê? Isso é bíblico. Eu estou transformando em uma oração corporal a oração do meu coração. Jejum é isso. É a abstinência de um alimento físico para finalidades espirituais. Simples assim. É abster-se de algo legítimo e bom, né, o nosso alimento, para se apropriar de algo melhor e mais importante. Intimidade com Deus, uma bênção, um quebrantamento, um auxílio divino, ou poder espiritual. Jesus falou que tem certas castas que só saem com jejum e oração. Alguns textos dão a entender que são casta de demônio, outros vão falar só que é casta. E às vezes tem umas castas agarradas na nossa vida que só vai sair quando você começar a jejuar. E começa a incomodar. É interessante como é que você começa a jejuar, você fica nervoso, fica com raiva. Porque mexe com a sua, com a sua alma, aquela... É engraçado, né? O nosso estômago é um menino mimado. Criança mimada não precisa ser atendida. Ela tem que ser disciplinada. Porque senão vai virar uns monstros no futuro. Eu vejo que as pessoas ficam irritadas com os pais, né? Então, os avós são assim, né? Meus meninos ficam em casa, a gente vai disciplinando, e de repente os avós... que tem? Dá Coca-Cola para ele. Que tem? Dá uma bala, o menino tá chorando. Eu falo, não posso dar a bala agora, eu disse que eu não ia dar. Mas não tem problema, toma aqui. Nossa, meu irmão, pensa num trem que me irrita. Não deixa o diabo fazer isso com a sua alma, não, sabe? O diabo, olha, tem uma linguagem que o capeta usa muito hoje, é a linguagem da repressão. Ô, irmão, você está muito reprimido, você não pode se reprimir. A palavra bíblica não é repressão, é renúncia. E daquilo que é pecado a gente tem que renunciar mesmo. Isso faz parte da fé cristã. E não tem jeito de você deixar isso de lado. Não é disciplina optativa. Porque se o jejum for disciplina optativa, a oração e a doação também é. Você viu no evangelho de hoje? Quando jejuardes, façam assim, assim, assado, não é? Não fica lá descabelado para todo mundo ver que você está jejuando. Porque quem faz isso para mostrar para os outros, já recebeu sua recompensa. Porque os outros viu, olhou para você e falou, nossa, que cara de oração. Nossa, que mulher de oração. Esse cara jejua muito. E aí Jesus falou assim, eles já receberam a sua recompensa. Porque essa é a que importa para eles. Agora, se você quer uma recompensa do céu, jejum em secreto. Arruma o rosto, passa um gelzinho, passa um óleo, né? Da época era o óleo. E vai. Não deixa ninguém ver que você está afligindo sua alma, não. Porque o Pai, que importa ver, viu. E Ele te recompensará. Agora veja, Jesus disse, quando jejuardes. Ele não fala se jejuardes, porque Jesus está contando que a gente vai jejuar. Se você disser que o jejum não faz parte do cardápio da sua disciplina espiritual, porque você acha que o jejum não é muito importante, você está desprezando a palavra de Cristo. Porque ele disse, quando jejuardes. Não, oração é até importante, mas o jejum... Não, Jesus falou, quando orardes. Se você relativizou o jejum, você relativiza também a oração e a doação também, que Jesus falou, quando deres esmola, quando deres uma doação, faça assim, assado. Não deixa a tua mão direita saber o que faz a esquerda, e vice-versa. É quando, não é se. Jesus está contando que você vai jejuar.
Então, jejum não é disciplina optativa, pensando no termo de disciplinas espirituais. Não tem que você escolhe fazer ou não. Se tu é cristão, você jejua. E se o jejum não faz muito parte da sua espiritualidade, tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade, porque Jesus falou que a gente ia jejuar. Amém? Você se abstém de algo legítimo e bom para apropriar-se de algo melhor e mais importante. Jesus, ele nos ensina o seguinte. Quando os discípulos de João e dos fariseus chegam nele e falam, por que está todo mundo jejuando e você não? Jesus traz um ensinamento interessante. Ele diz o seguinte: todo mundo jejuou até agora na esperança da chegada do reino de Deus. Finalmente o reino de Deus chegou. Todo mundo estava esperando o noivo chegou. Aí vocês estão jejuando na presença do noivo. Parece que o noivo não está aqui. Vocês estão desrespeitando a grande provisão de Deus para vocês. Tudo que vocês esperavam em jejum está aqui agora e vocês continuam jejuando. Como assim? Está na hora de se alegrar na presença do noivo, porque seria um desrespeito não jejuar nesse momento. Está entendendo? Mas virão dias em que o noivo será tirado, e naqueles dias eles jejuarão, certo? Aí quando você vai para o livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ascende aos céus. Os discípulos começam a jejuar. Você vê Paulo jejuando, você vê Pedro jejuando, você vê aqui a igreja de Jesus jejuando. Ou seja, chegou aquele tempo, a igreja entendeu que chegou aquele tempo em que todos jejuarão, porque o noivo foi tirado. Pense, a crítica de Jesus naquele evangelho não é para que o povo parasse de jejuar. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, vocês jejuaram até aqui pela vinda do reino, o reino veio. Agora, Jesus sobe aos céus e promete que virá novamente. Temos uma segunda vinda, e agora a gente jejua na perspectiva da segunda vinda, em que a nova criação irá se estabelecer finalmente em cada milímetro da existência humana. Essa é a esperança cristã. Quem jejua hoje, jejua dentro dessa expectativa. Amém? Tudo certo com isso? Então nós temos aqui que bater o martelo de que o jejum é uma disciplina espiritual que precisa fazer parte do seu cardápio de disciplinas. Não é só orar, não é só ler a Bíblia, você tem que jejuar. Eu cresci vendo minha mãe me ensinando isso, né? Todo cristão precisa orar, ler a Bíblia e jejuar. Se eu não me engano, tinha até a musiquinha, né? Orar, ler a Bíblia e jejuar. Orar. As musiquinhas infantil só muda a letra, né? Os ritmos é tudo igual. E aí eu aprendi aquele negócio. Sempre tem que ter. É claro, existem outras disciplinas que nós evangélicos acabamos ao longo da nossa história negligenciando ou esquecendo delas. E nós vamos ver nos próximos sermões sobre elas. Por exemplo, disciplina da celebração, contemplação, meditação. A gente se esquece dessas coisas que são importantes, né? Bom, mas vamos lá. No jejum a gente se deleita mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. Como que eu jejuo? Tem vários tipos de jejum, né? Do ponto de vista aí da forma do jejum, tem jejum que é parcial, né? Como lá o jejum de Daniel. Ele falou que ia se alimentar, ele ia jejuar do alimento desejável, da carne e do vinho da Babilônia. Pensa assim, no império mais top, na nação mais top daquele tempo, que tinha as comidas mais gostosas. Ele falou, eu vou jejuar desse alimento, desse vinho, dessas comidas desejáveis. E ele come só legumes durante 21 dias. Ele chama de jejum de Daniel. Imagina que doido, né? Você faz um jejum, você inaugura ele e o jejum ainda ganha seu nome. É o jejum de Daniel. Muita gente faz isso hoje, né? Ele é um jejum parcial, né? E tem um outro jejum que é o jejum absoluto. Mordecai, lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. E o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, 9, eles ficam sem comida e sem água durante 3 dias. E nunca se esqueça disso.
nós nunca passamos mais de 3 dias sem tomar água. Nunca, nunca, nunca. O normal de um jejum, especialmente para você que nunca jejuou, não tem costume de jejuar, é não fazer mesmo nenhum jejum que se abstenha totalmente de água. Porque você vai ficar mal. No final do primeiro dia, você já está morrendo de dor de cabeça. Jejum normalmente tem água, nunca abstenha-se de água, tá? Mas existe esse jejum que é absoluto. Paulo fez isso, Mordecai pediu a nação inteira para jejuar, e eles ficaram fracos. E é interessante porque eles estavam ameaçados de morte. E ao invés de pedir o povo para treinar e comer bem, ficar forte para poder vencer, Mordecai pede o povo para jejuar e ficar mais fraco. Interessante, né? Porque só jejua quem tem esperança. Ele crê que Deus vai fazer, não é na força do meu braço. E eles jejuam pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus uma boa caminhada. Mordecai ia caminhar com o povo de Israel, e ele já tinha pedido um monte de coisa para o rei. Falou: Deus, eu não vou pedir mais uma coisa, então eu vou pedir para ti, dai-nos uma boa caminhada, até chegarmos na nossa nação, no nosso lar, nos ajuda, segura nós. E ele ora e pede a Deus, e Deus dá para eles uma boa caminhada. Olha, e tem um jejum coletivo, né? Mordecai faz isso, chamando o povo a jejuar. Esdras, na verdade, perdão, gente, foi Esdras que fez esse pedido aí de uma boa caminhada. Ele jejua coletivamente com todo o povo de Israel, pedindo a Deus para que eles tivessem um bom transporte ali até a sua nação. E Deus abençoa eles através desse jejum, né? Cara, eu queria ler para você aqui um relato que está no diário do John Wesley. Adoro John Wesley, o cara é bênção demais. Um anglicano incrível, que deu origem ao movimento metodista dentro da igreja anglicana, né? A Inglaterra, frente à invasão dos franceses, em fevereiro de 1756, ele diz o seguinte: o dia do jejum foi um dia glorioso. Eles estavam às vésperas de uma invasão francesa na Inglaterra. E aí o rei convoca um jejum de toda a nação. E todo mundo tinha que ir para a igreja. Até os desviados foram para a igreja naquele dia. Todo mundo foi para a igreja jejuar e orar, né? E olha que doido. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava mais do que lotada, e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração, e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. Em uma nota de rodapé na página ele escreveu: a humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça de invasão dos franceses foi impedida. Não sei como, milagrosamente Deus fez alguma coisa. Isso não é dos tempos bíblicos, como alguns dizem, quando acontecia milagres, né? Isso aconteceu na Inglaterra, século XVIII. O povo estava jejuando, pedindo a Deus misericórdia. Massa, né? Tem jejuns que são individuais, né? Como Daniel fez, como Jesus fez, como Elias fez. Beleza, então como é que eu jejuo? Primeiro, cara, decida jejuar. Coloque isso na sua cabeça, ó. Jesus me ensinou, isso faz parte do cardápio cristão de vida espiritual. A espiritualidade cristã tem necessariamente oração, meditação na palavra e jejum. Isso faz parte da sua vida. E você precisa fazer porque Jesus nos ensina. Amém? Então, primeira coisa, decida jejuar. Segunda coisa, defina um tipo de jejum que tu vai fazer. Tem diversos tipos de jejum que nos foram legados aí dentro da tradição cristã. Você pode escolher um e fazer. Ou se submeter a algum que a sua igreja está fazendo. Por exemplo, aqui a gente está jejuando toda sexta-feira. É costume da igreja, inclusive, jejuar toda sexta-feira. Na verdade, é costume jejuar nas quartas e sextas, porque a ideia é que a quarta-feira de cinzas lança suas sombras sobre todas as quartas-feiras do ano.
E a sexta-feira da paixão lança suas sombras sobre todas as sextas-feiras do ano. Então a ideia é que quarta-feira e sexta-feira são dias de jejum da igreja. E a igreja é convocada a um jejum nesses dias. É claro, a gente não transforma isso em regra para não acabar com a vida e a espiritualidade dos irmãos. Mas normalmente esses são dias propícios para você jejuar. Se lembra da quarta-feira e se lembra, eu sou pó e eu vou voltar ao pó. O que eu tenho feito com a minha vida? Na sexta-feira, se lembre de que Cristo morreu por você e que a morte de Cristo precisa ser comunicada. E você precisa mortificar, você precisa fazer morrer. A quaresma é sobre isso, né? Fazer morrer. A gente intensifica isso, mas ao longo da nossa vida inteira, a nossa vida é fazer morrer os desejos carnais que nos habitam. Então jejua junto com a gente. Mas como que eu vou fazer esse jejum, Jaime? O essencial é que você estabeleça um tempo e um propósito para esse jejum. E que esse tempo seja de maior concentração na oração e na meditação, até porque o jejum é uma extensão da oração. Se você jejua e não ora, não faz sentido nenhum. Porque o jejum precisa ser uma extensão da sua oração. Compreendido? Massa. Como que eu posso jejuar? Tem um jejum que a Igreja Católica cobra, porque ela coloca um jejum obrigatório toda quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira da paixão. Todo católico tem que jejuar, né? Só que como é que você faz, né? Bilhões de pessoas ao redor do mundo jejuarem ao mesmo tempo. Precisa ser um jejum acessível para todo mundo. E como é que é esse jejum acessível da Igreja Católica Romana? Que eu acho interessante também, principalmente para você que está começando na prática do jejum, né? Você levantar, tomar seu café, e aí depois que você tomou seu café, você vai escolher sacrificar ou o seu almoço ou a sua janta para Deus. Pô, Jaime, mas aí fica pesado e tal. Não, tem um detalhe. Por exemplo, escolhi sacrificar o meu almoço. E aí chega na hora do almoço, eu como um biscoitinho, um pãozinho para poder segurar a onda, para esperar chegar até na janta, onde eu vou entregar o meu jejum. Aí tem gente que pensa, mas isso nem é jejum. Se você sacrificou a janta, aí faz o contrário, né? Eu tomo café da manhã, almoço, depois chega na janta, eu não vou comer nada, eu vou só comer uma coisinha ou outra para poder dormir em paz. Você fala, isso não é jejum. É sim. Sabe por quê, gente? Jejum não é sobre passar fome. Jejum é sobre refrear essa vontade maligna de dar para sua alma tudo aquilo que ela pede. Então, assim, você pode jejuar assim também, né? Esse é o mais acessível de todos. Doentes, grávidas, pessoa que está tomando remédio. Jejua. Jejua desse jeito aí. Sem problema. Porque você não vai substituir, você só vai comer alguma coisinha para poder se sustentar, né? Isso é para lidar com a sua vontade, porque a ideia é que você não fica beliscando o dia inteiro. A gente é assim, né? Tem um cafezinho, tem uma garrafa de café, e eu trabalho com ela do lado, e aí eu, toda hora, tomo um cafezinho. Mas é para você concentrar na oração e parar de ficar beliscando o dia inteiro. Você define as horas que você vai comer, se disciplina, para de ficar beliscando. Toda vez que você der aquela vontade de dar uma beliscada em alguma coisa, nós mineiros somos muito de beliscar as coisas, né? O tempo todo. Aí você lembra, não, eu estou de jejum, eu estou me consagrando a Deus. E aí você se consagra. Tá entendendo? É o jejum mais fácil do universo, né? Para quem é indisciplinado, esse jejum aí já é um jejum bravo. Mas a ideia é que você se discipline. Discipline o nosso comer e se dedique à comida do céu. É isso. Se dedique à oração e à leitura da palavra de Deus. Tem outro jejum que é o jejum que você define um horário. Lá na Âncora o pessoal tem falado isso. Gente, nós vamos jejuar até 10 horas da manhã. Eu costumo, desde cedo, minha mãe me ensinou, jejum é até a hora do almoço. Então, o mínimo que normalmente eu faço é jejuar até a hora do almoço. Eu acordo, não tomo café da manhã, só tomo água e na hora do almoço eu vou almoçar.
Ou vou passar o dia inteiro só com água, mas isso é outro tipo de jejum. Mas tem esse, você pode estabelecer um horário. Eu vou atrasar o meu café, e aí eu vou... Esse é o mais comum entre nós evangélicos, né? Eu atraso o meu café e vou tomar ele lá para as 10, 11 horas da manhã. E vou me dedicar nesse outro tempo à oração, porque jejum é a extensão da oração, não se esqueça disso. Ou eu vou até o meio-dia. Tem outro jejum que é o jejum a pão e água. Normalmente ele é feito assim, até as 18 horas, né? Você fica ali a pão e água, come pão e bebe água. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ofender a sua alma, afligir a sua alma, não dando a ela aquilo que ela está afim. Por exemplo, eu quero tomar água, mas tem que ser gelada. Se não for gelada, eu não quero não. Não é assim? Eu vou tomar alguma coisa no café da manhã, mas tem que ser saboroso. Vou tomar um suco, mas tem que ter com açúcar, né? E aí você vai refreando esses desejos, essas vontades. Tem gente que fala que é muito fácil, né? Ficar pão e água é fácil demais. Vai fazer isso para você ver. Não é fácil não, irmão. Mas a igreja de Jesus praticou ao longo dos séculos esse tipo de jejum. Jejum a pão e água. E vai até a viração do dia só comendo pão. Deu fome? Não é porque eu comer 5 pão, né? Também. Mete aquele pãozão com manteiga, presunto, mussarela e mais um monte de coisa. Bate um pratão de comida no pão, né? Tinha um arroz e um feijão ali. Não é assim não, irmão. Aí também nem é jejum. Mas é isso, a pão e água. Porque a delícia do café... Meu irmão, eu adoro café. Café é maravilhoso. E sem açúcar, pelo amor de Deus. Não me irrita, não. Mas a delícia do café, você faz substituir ela por tomar só água. Porque o seu corpo precisa de água. A delícia daquele suco com um açúcar, você vai substituir por água. Aí você começa a irritar o seu ser. E aí você dedica à oração. Você se dedica a lembrar de quem passa fome também. Tá dando para entender? Já tem um outro jejum que é o jejum à base de líquidos. Normalmente se faz ele 24 horas. Ou seja, de café da manhã até o outro, ou de um almoço até o outro, ou de uma janta até a outra. É você que define. Mas aí você fica à base de líquidos. Suco, água de coco, né? Tem hora do almoço com uma canjinha, né? Um caldo, alguma coisa assim. Mas não é sopa não, é um caldo, alguma coisa assim que te segura a onda. Eu estou falando isso porque são formas de jejum que a tradição cristã nos legou ao longo dos séculos, tá? E são jejuns que se costuma fazer. E aí você quebra um jejum de líquido, né? Com uma fruta, alguma coisa bem leve. Não é fazer igual uns amigos do meu pai que um tempo atrás jejuou 3 dias direto no monte. Aí desceu, falei, nossa, bateu uma fome agora, né? Fiquei 3 dias sem comer, eu mereço uma feijoada. Mano, quem é das áreas médicas aí sabe o que uma feijoada vai fazer depois de 3 dias de jejum. Na verdade, um pratão de comida já te detona quando você fica 24 horas ou 48 horas sem comer. Eu lembro que quando eu fiz este jejum de 48 horas, eu fui bater um pratão de comida. Só arroz, feijão e carne, coisa normal. Mano, na hora desandei, passei mal pra caramba, dá dor de cabeça. Não faça isso. Você quebra esse tipo de jejum de leve, né? Comendo fruta, tomando um suco de fruta, alguma coisa assim que vai te sustentando, até você dar conta de comer alguma coisa firme, né? Com algum alimento sólido depois. Recomendações para esse tipo de jejum: chazinho quente com açúcar ou com mel, né? Suco de fruta, água de coco. Richard Foster diz o seguinte, né? No começo você ficará fascinado com os aspectos físicos, mas a coisa mais importante a observar é a atitude interior de adoração. Exteriormente, você estará executando os seus deveres regulares do dia, mas interiormente você estará em oração e adoração, um cântico de louvor, numa forma nova, levará cada tarefa do dia a ser um ministério sagrado ao Senhor. Ah, Jaime, mas eu trabalho com os trem chato, eu trabalho com elétrica, mas isso vai ser um louvor e você vai estar consagrado ali, você vai estar pensando naquilo ali, como uma adoração que você faz. Está entendendo?
Conquanto os seus deveres sejam seculares, para você, eles são sacramentos, são sinais visíveis da graça de Deus que te encontram no dia a dia. Depois quebre esse jejum com uma boa dose de regozijo íntimo no coração. Outro tipo de jejum, jejum normal, de 24 horas. Normal sim, tomando água, tá? Sempre tomando água. 24 horas só à base de água. Jaime, você é doido, não pode fazer uma coisa dessa. Não, se você estiver bem de saúde, pronto para fazer isso, faça. Se você está tomando remédio, se você está com problema de saúde, dependendo da sua idade, não faça loucuras, tá? Mas é um tipo de jejum que você pode fazer também, né? O Richard Foster chega a dizer isso, né? Depois de 2 ou 3 semanas, você estará preparado para tentar um jejum normal de 24 horas. Ele chama esse jejum de jejum normal. E ele diz isso, né? Seu corpo irá gritar. Dor de estômago, dores de cabeça, desconfortos antes de terminar o período. E ele diz, isso tudo é perfeitamente normal. Às vezes você vai falar assim, não, está na hora de eu terminar esse jejum, estou passando mal. Não, é porque o seu corpo dá sinais de fome em determinadas horas que você está acostumado a comer mesmo, isso é normal. Ter dor de cabeça nessas horas é normal. Uma criança mimada não precisa ser satisfeita, mas sim disciplinada. É assim que ele termina a fala dele sobre jejum de 24 horas. Mas aí você vai fazer o quê? Devotar-se à meditação. E se você está fazendo um jejum de 24 horas, não é para você fazer ele trabalhando braçalmente. Não, hoje eu vou bater uma laje, mas eu vou fazer um jejum de 24 horas. Mano, não vai dar. Esse é o tipo de jejum que você faz quando você consegue dedicar um dia para fazê-lo. Se você não tem esse dia, mano, não faça. Seja humilde e faça aquele jejum mais fácil de fazer. Porque o jejum trabalha a nossa humildade também, tá entendendo? Tem gente que é orgulhoso e quer fazer um jejumzão lá para falar, velho, eu consegui. Só que jejum não é sobre orgulho, pelo contrário, ele é para quebrar o seu orgulho. Amém? Lembre-se, o jejum deve ser uma prática de esperança na comida do céu, não um ato de orgulho e de obrigação. Algumas recomendações, meu irmão, jejue regularmente. Os primeiros documentos da fé cristã ensinavam as pessoas a jejuar regularmente. Segundo o Concílio de Orleans, tornou o jejum regular obrigatório entre as igrejas. A Didaquê já insistia para que as pessoas jejuassem nas quartas e nas sextas-feiras. A Didaquê é um documento cristão do 2º século de igreja. Ou seja, lá no inicinho, os nossos irmãos já jejuavam nas quartas e sextas, né? John Wesley propõe que essa prática volte lá no século XVIII. Gente, nós temos que voltar ao jejum regular. Mesmo que não tenha um mandamento bíblico dizendo, ó, tem que jejuar toda sexta, vamos jejuar toda quarta. Não tem. Só fala que a gente tem que jejuar. Mas, né, embora assim, o jejum não salva, a questão é que ele é um instrumento indispensável para lidar com uma série de questões importantes no desenvolvimento da sua salvação. E aí, a palavra de Deus diz, desenvolvam com temor e tremor a vossa salvação. Para você desenvolver a sua salvação, você vai precisar dessa disciplina espiritual importante. Está entendendo por que a gente tem que jejuar regularmente? Defina isso, meu irmão. Se você não tem costume, jejua uma vez no mês. Depois aprenda a jejuar de 15 em 15 dias. Depois começa a jejuar toda semana. Nós estamos fazendo esse propósito na quaresma, de jejuar toda sexta-feira. Jejua com a gente. Nem que seja esse jejum mais simples, mas faça jejum. A gente está acostumado a se deleitar em alguma coisa assim, que a gente acorda e já vai na geladeira ou no Instagram. Faz o seguinte, já vai direto para a Bíblia, senta lá e ore. Faz um jejum aí até as 10 horas. Aí depois, na outra semana, faça até o meio-dia. Eu quero deixar isso aberto. Jejua o tipo de jejum que você der conta. Mas jejue toda sexta-feira com a gente, amém? Estou contando com vocês nisso, porque nós queremos ser uma igreja que jejua, que pratica isso. Como é que eu jejuo com esperança? 1. Decida jejuar. 2. Define o tipo de jejum que você vai fazer. 3. Jejue regularmente.
Por fim, alguns conselhos. Jejue para se humilhar. Jejum é, antes de tudo, sobre humilhação. Então apregoarei ali um jejum junto ao rio Ahava. Apregoei, um jejum ali junto ao rio Ahava, para nos humilhar perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós e para nossos filhos e para tudo que era nosso. Esdras 8:21, quando Esdras pede a Deus em jejum. O jejum era para se humilhar. Humilhação é uma característica central, é um eixo transversal do jejum. Sempre se humilhe diante de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. E vos exaltará na cruz, junto com Cristo, experimentando a vida ressurreta que Cristo nos proporciona, que Cristo nos dá. Amém? Jejue para adorar. Adorando a Deus em jejuns. Ana fazia isso, Não se afastava do templo, mas adorava a Deus noite e dia em jejuns e orações. Jejue para se purificar. Jaime, mas eu posso fazer isso? Sim, e a palavra de Deus nos manda fazer isso. O jejum é um instrumento espiritual de revelação e de purificação. 1 João 3,33 diz o seguinte: todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Você precisa se purificar. Eu sei que quanto mais reformado, quanto mais calvinista você é, mais difícil é ouvir esses versículos, não é? Mas a Bíblia te manda, isso é uma responsabilidade humana, se purificar. Se purifica a si mesmo, assim como ele é puro, todo aquele que tem nele essa esperança. É claro, a purificação só vai acontecer porque ela é feita em cima da fé, da confiança de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, que Ele nos transmite salvação e santificação. Mas Deus nos ensina a nos apropriar disso, por meio de uma responsabilidade de santificação. E o jejum é uma forma de fazer isso. Amém? Jejua para exercitar o seu equilíbrio. É uma ótima forma de exercitar o fruto do Espírito, do domínio próprio. Não é verdade? Exercita o domínio próprio na sua vida, meu irmão. O apóstolo Paulo diz isso, Antes eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O jejum é literalmente um murro na boca do estômago que você dá. É importante. Isso faz parte da nossa fé. Esmurra o seu próprio corpo. É sobre fazer morrer mesmo. Outra coisa, jejue num sentido penitencial, ou seja, num sentido de arrependimento. Jejum é uma forma de mortificar o corpo e fortificar o espírito. O jejum age direto na relação, na raiz do pecado. Ele lida com a sua cobiça, com o seu desejo. Lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos começam com adoração e concluem com desejo, cobiça. Deus quer que você o adore como o único verdadeiro Deus. E Ele quer que você o deseje, que você o ame. Amém? Jejue penitencialmente. Fortifica teu espírito. Jejua quando você precisar de uma bênção. Jesus falou isso, O Deus que te vê em secreto te recompensará. Jejue para se consagrar ao Senhor. Jejue sempre. Transforma a sua oração do seu coração em um jejum sempre. E essa é a nossa palavra do Senhor para nós nesse dia. Disciplina espiritual. Jejue com esperança. Cuidado para não transformar o jejum numa prática de barganha com Deus, mas que ela seja sempre nessa igreja uma forma de transformar o ardente desejo de nossos corações, a nossa oração, numa oração corporal. Amém?